Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 1 do segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse segundo trimestre, nessa nova jornada, nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Eu espero que o Senhor Jesus também te traga clareza através dessa ministração e que a palavra de Deus também possa falar com você. Na aula de hoje, lição de número 1, nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: ele se fez carne por amor a nós. Ou seja, nesse trimestre, nós vamos estudar a disciplina teológica sistemática Cristologia. Nós vamos entender muito a respeito da pessoa de Jesus, da sua obra, do seu ministério e do plano de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha, teu comentário também. No teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo e coloca o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Se você já é aluno, deixa teu comentário aí também. Para mim é um prazer te receber por aqui. Eu estou comentando as sessões de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento. É só você acessar, navegar e ficar à vontade para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero muito que o Senhor fale ao teu coração. Então a gente vai deixar de conversa, esperando que o Senhor possa confirmar essa palavra na tua alma, em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada. Estamos iniciando o segundo trimestre da CPAD, da classe dos juvenis. Nesse trimestre nós vamos estudar uma disciplina sistemática, Cristologia. E o tema desse trimestre trabalha então sobre o seguinte argumento: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E o tema da aula de hoje, lição de número 1, trata então sobre o seguinte argumento: ele se fez carne por amor a nós. Para você iniciar bem a tua aula e também dinamizar a tua ministração, inicie por uma leitura bíblica que está no versículo introdutório da lição, que se localiza em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Também apresente a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe de hoje se localiza no seguinte endereço: João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. E também versículos 9 ao 14. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, sempre ao meio-dia. E toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, eu posto as lições dos juvenis, onde você tem acesso com antecedência do nosso material, para você fazer as tuas anotações, tirar as tuas dúvidas, pegar aí uma ideia muito legal para poder trabalhar em sala de aula também. Que Deus te abençoe e toda quarta eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Neste novo trimestre, nós vamos estudar a respeito da doutrina sistemática conhecida como Cristologia. É muito importante você entender que na nossa linha de pensamento hermenêutica pentecostal, nós valorizamos a pessoa do Cristo. O Cristo está no centro da palavra para a gente. Isso é tão interessante que no centro da nossa teologia está Jesus. Para nós, todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Jesus é o centro da nossa teologia. A nossa teologia ela é formada, voltada então no sentido de buscar a pessoa de Cristo, ou seja, Cristo está no centro da palavra para a gente. Para você ter ideia, a nossa teologia de forma básica, ela atua em 4 pilares. Esses 4 pilares são conhecidos então por aqueles que são assembleanos pentecostais e que seguem essa linha pentecostal hermenêutica.
Esses 4 pilares são bem simples. São publicados e divulgados até mesmo pelos pioneiros da Assembleia de Deus, os missionários suecos. Esses pilares são pautados da seguinte maneira: pautados com o centro na pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus, ele salva. Jesus, ele cura. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Jesus, em breve, voltará. Esses 4 pilares, então, demonstram esse eixo teológico da teologia pentecostal brasileira. Além do que, essa teologia ela é compartilhada da seguinte maneira: ela tem o objetivo de levar a pessoa a conhecer a Jesus e aceitar a Jesus mediante a fé somente. O Hútia Cerqueira chega a dizer, no seu texto O Espírito e a Palavra, publicado pela editora CPAD, que nós, pentecostais, não somos apenas lucanos. O que ele está dizendo com isso? Durante muito tempo, as pessoas passaram a rotular os pentecostais da seguinte maneira, descrevendo que os pentecostais leem toda a Bíblia somente com a ótica do evangelista Lucas, ou seja, do discípulo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Por que com essa ótica? Porque Lucas ele foi discípulo de Paulo, ele teve o impacto do Pentecostes. E se você lê o Evangelho de Lucas e lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber uma ênfase muito grande com a ação do Espírito Santo. E aí, há o entendimento que os pentecostais leem, então, somente a partir da visão de Lucas. Mas não é bem assim. Nós lemos toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, entendendo, então, a ação de Cristo, a ação do Espírito Santo, a ação do plano de Deus. Ou seja, não somos apenas lucanos, mas somos bíblicos. Nós entendemos, sistematicamente falando, o conteúdo teológico de cada doutrina. Entendemos também o conteúdo bíblico de cada doutrina. Estudamos livro a livro. E nesse estudo de livro a livro, o Stanley Orton chega a dizer que nas Escrituras nós encontramos então a ação do Espírito Santo em cada livro da Bíblia. E essa ação do Espírito Santo é poderosa porque toda ela aponta para Jesus. Em cada texto sagrado nós vamos encontrar a ação de Jesus. Em Gênesis, Jesus está lá. No Êxodo, ele é a salvação. Você vai perceber dentro das Escrituras a ação de Deus em cada texto sagrado. Hoje nós vamos estudar uma doutrina conhecida então como Cristologia. O que é a Cristologia? A Cristologia é uma doutrina sistemática, é um estudo sistemático da palavra de Deus que procura em toda a palavra, em todo o texto, estudar a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o plano de Deus. E é claro que eu espero muito contribuir com você durante todo esse trimestre, a partir da ótica também da declaração de fé das Assembleias de Deus. Esperando que o Senhor Jesus te traga palavra, te use na mensagem, que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja. Para a gente começar bem, vamos então para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento na nossa lição: por que ele se fez carne? Você pode levantar esse questionamento junto com os teus alunos. Observe exatamente essa dinâmica da tua aula, porque Cristo se fez carne. Você pode ler especialmente João capítulo 1, versículo 1 ao 3 e versículo 14 com os teus alunos, e avance então para o primeiro subtópico, que trata exatamente sobre o argumento que nós vamos discorrer com você. Foi preciso abrir mão temporariamente da sua glória. Quando nós estudamos a respeito da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, nós entendemos que ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. A Trindade também está interligada no ser de Jesus. Ele tem a essência de Deus. É claro que a igreja já entende que a pessoa de Jesus também é divina, também é Deus. E isso foi discorrido teologicamente no Concílio de Nicéia em 325 d.C. E do Concílio de Nicéia para cá foi estabelecido então o credo. E esse credo apostólico traz então a evidência e a confirmação do entendimento teológico da igreja que a pessoa de Jesus, que Jesus é então Deus. Só que quando nós lemos então a passagem bíblica de João capítulo 1,
João traz uma perspectiva extraordinária a respeito da pessoa de Jesus como ser divino. Vamos pegar os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, ele traz uma ótica a respeito de Jesus, e você pode tomar isso como nota, apresentando Jesus como o rei, aquele rei prometido, o rei dos reis. Você vai observar o evangelista Marcos, trazendo a perspectiva teológica agora, demonstrando que Jesus é servo, servo obediente de Deus. Você vai perceber o evangelista Lucas também trazendo a pessoa de Jesus como aquele que é o filho do homem, obediente, todo-poderoso. Mas você vai perceber o evangelista João, o discípulo João, o apóstolo João, trazendo a pessoa de Jesus como filho de Deus, como Deus encarnado. E quando nós olhamos para essa perspectiva de Deus encarnado, nós entendemos que ele compartilha da mesma glória de Deus Pai. E aí nós entendemos pela palavra que ele existe muito antes da eternidade. Você vai perceber que ele já estava presente muito bem no plano da salvação, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Na criação do homem, capítulo 1 de Gênesis, versículos 26, 27, você vai perceber a expressão façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e você encontra ali naquele texto a ação da Trindade trabalhando na construção humana, na construção de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, está escrito que por causa dele tudo passou a ser feito e passou a ter vida, é por causa de Jesus. Também nós entendemos pela palavra que Jesus ele é divino. João capítulo 1, versículo 1 confirma isso. Versículo 18 demonstra a divindade de Jesus como Deus. João capítulo 3, versículo 16 e 18 também confirma essa divindade do Cristo. Nós encontramos um grito profético lá em Isaías. Isaías capítulo 6 descreve para a gente um grito profético muito tremendo que também se encaixa na perfeição de Jesus, na obra de Jesus, na ação cristocêntrica de Jesus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí você percebe o Isaías dizendo, eis-me aqui, Senhor. Mas essa expressão de eis-me aqui, Senhor, também se encaixa com a própria expressão do Cristo, se colocar à disposição para poder estabelecer o plano da glória conforme a vontade do Pai. Ele veio ao mundo conforme a vontade do Pai. O próprio Jesus disse que ele e Deus são um. Você vai perceber isso em João capítulo 10, versículo 30, que te traz essa confirmação. E a partir dessa perspectiva, você entende que ele partilha da glória de Deus. Ele tem a glória de Deus. Ele é Deus encarnado. João, em Apocalipse, quando ele é levado para a ilha de Patmos, e na ilha de Patmos ele tem uma visão do Senhor, ele faz questão de dizer no capítulo 1, que quando ele viu aquele que estava no centro dos 7 cartiçais, o seu rosto brilhava mais do que o sol, seus cabelos eram mais brancos do que a lã, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como de latão reluzente. Sabe o que João fez? Ele caiu no chão em prantos, porque ele entendia que ele tinha um encontro poderoso com Jesus da glória. Esse Jesus da glória que nós também servimos. Eu espero estar te ajudando através dessa palavra, contribuindo com você através desse entendimento bíblico a respeito da divindade de Jesus. Para a gente mergulhar ainda mais, o segundo subtópico desse primeiro ponto também trata sobre a nossa participação na cruz. Você vai perceber, conforme as Escrituras, que Jesus ele é divino. Nós já entendemos isso, mas ele se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. A nossa participação no Calvário se encaixa da seguinte maneira: por causa do pecado, da queda da humanidade e da perfeição, desse afastamento da presença de Deus. Mas na eternidade, Deus já havia estabelecido um plano para a nossa salvação. Esse plano é estabelecido então pelo amor do Deus Pai, é executado pela pessoa de Jesus
e ele é mantido agora em nossos corações através da ação do Espírito Santo. Você vê a Trindade nesse plano da salvação. Nós estávamos em pecados, afastados de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que o pecado, ele traz exatamente algo terrível sobre a humanidade. Romanos, capítulo 6, versículo 23, também confirma que o pecado gera morte no ser humano. Nós vamos perceber, conforme as Escrituras, que o tremendo amor de Deus Pai se encarna agora na pessoa de Jesus. Jesus então se faz carne, ele habita entre nós em obediência à aceitação ao plano de Deus Pai, e nessa aceitação do plano de Deus Pai, ele paga o preço no Calvário. Ele vai à cruz. E indo à cruz, no meu e no seu lugar, nós somos comprados por preço de sangue. Nós éramos alvos, então, da ira de Deus, da justiça de Deus, por causa do pecado. Mas Cristo, pelo amor de Deus e o plano do Deus Pai, nos resgata e nos compra primeiro, mediante a fé. Então, todo aquele e aquela que reconhece essa obra da salvação e aceita Jesus como seu Salvador, está livre então de toda e qualquer condenação. E estudar o plano da salvação é algo extraordinário a partir dessa visão cristocêntrica. Já avançando, espero estar contribuindo com você. O segundo ponto trata então sobre outro argumento interessantíssimo para a gente discorrer em sala de aula. Ele trata sobre o argumento: ele morreu em nosso lugar. Observe, Jesus, ele resgatou você. Jesus, ele morreu no seu lugar, no meu lugar. E agora nós somos livres. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Vamos avançar para o primeiro subtópico, que trata e traça para a gente o seguinte argumento: o tema central das Escrituras. Quando você olha para a história da salvação e olha exatamente para esse plano de Deus, você vai perceber que em cada livro da Bíblia você encontra então a ação de Jesus. É aquilo que nós estamos descrevendo para você. Cada texto demonstra Jesus. Você vai perceber Jesus em Gênesis como o Criador. Você vai perceber Jesus em Êxodo como a saída, o libertador. Você vai perceber Jesus no texto de Levítico como aquele que é santo e aquele que nos santifica. Você vai perceber Jesus em Números guiando então o povo no deserto. Você vai perceber Jesus em Deuteronômio como aquele que é a repetição da lei e aquele agora que te ajuda a tomar posse da terra. Você vai perceber Jesus no texto de Josué como aquele que guia o seu povo a tomar posse de Canaã de forma poderosa e vitoriosa também, guiando Israel de forma tremenda. Você vai encontrar a pessoa de Jesus em cada texto sagrado. Você encontra Jesus capacitando os juízes através da ação do Espírito Santo, através da voz de Deus. Você encontra Jesus nas Escrituras, no texto de Ruth, capacitando e guiando ali tanto Ruth como a sua sogra Noemi. Você vai encontrar Jesus no texto de Samuel, chamando Samuel para ter um encontro com ele, capacitando Davi. Tanto no primeiro e segundo texto você vê a ação de Jesus ali também, nesse plano de Deus. Você vai encontrar a ação de Jesus nos livros de reis. Você encontra ele como o rei dos reis naquele texto. Você encontra também no texto das crônicas esse Jesus que guia o seu povo e ele trabalha em favor do seu povo no caminho da adoração. Você encontra Jesus no texto de Esdras, Neemias e Esté, trabalhando e guiando o seu povo no período do cativeiro, libertando o seu povo e trazendo o seu povo de volta para a terra prometida. Você encontra Jesus no texto de Salmos como aquele que é o Redentor que ainda vive e aquele que é o Senhor. Você encontra Jesus no texto bíblico de Salmos de forma poderosa como aquele que é digno de glória, aquele que deve ser exaltado e adorado.
Você encontra Jesus em Provérbios como a sabedoria de Deus. Você encontra Jesus em Eclesiastes como aquele que é o dono da vida. Você encontra Jesus em Cântico dos Cânticos como aquele que é o noivo da esposa. Você encontra Jesus nas Escrituras, no texto do profeta Isaías, como aquele que é o prometido, o Messias que há de vir. Você encontra Jesus no texto de Jeremias, aquele que está guiando o seu profeta e colocando a palavra nos seus lábios. Você encontra Jesus em Ezequiel, trazendo a revelação da glória para Ezequiel. Você encontra Jesus no livro do profeta Daniel de forma poderosa ali, como aquele que se revela dentro dos tempos, aquele que é a pedra que destrói todos os governos. Você vai encontrar Jesus nos profetas menores também, sendo revelado como aquele que há de vir, aquele que é poderoso. Nos 12 profetas menores você encontra a ação de Jesus. Nos evangelhos, você já encontra Jesus nos 4 evangelhos, como eu já citei para você, em Mateus como rei, em Marcos como servo, em Lucas como o filho de Deus, e você vai perceber o Filho do Homem em João como Filho de Deus, em Atos ele é aquele que guia a igreja através do Espírito Santo, nas cartas você encontra Jesus, e em Apocalipse ele é aquele que se revela de forma poderosa. Então em toda a escritura você vai ver a ação de Jesus, ele está no texto. O próprio João disse que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Essa palavra é Jesus. E já avançando, o segundo subtópico trata então sobre outro argumento interessantíssimo. Os sacrifícios do Antigo Testamento também vão revelar a pessoa de Jesus. Quando você olha para o objetivo dos sacrifícios do Antigo Testamento, aquele estilo de sacrifício de adoração, apontam ali como símbolos para a obra de Cristo no Calvário. Por exemplo, no Antigo Testamento, essa ideia de remissão do pecado era trabalhado através do oferecimento de um sacrifício, oferecimento então de um cordeiro, de um animal, diante do altar do Senhor. Cristo, conforme João Batista, e ele cita isso de forma poderosa, e o evangelista João descreve, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, Jesus ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como símbolo, então, dessa perfeição de ação de Cristo em nos libertar agora de todo o pecado. Todos os sacrifícios, todos os símbolos do tabernáculo, do templo, apontam para Jesus. Você vai perceber essa ideia do sacrifício, do altar do sacrifício que estava no tabernáculo, apontando para o altar do Calvário, onde Cristo se oferece por nós. Você percebe essa ideia do candelabro que existia no tabernáculo como a iluminação da glória de Deus se revelando através de Jesus. O pão que está no tabernáculo representa a ação de Jesus como o pão da vida. O próprio Jesus, ele toca nesses temas. Se você analisar o Evangelho de João, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E aí você vai perceber dentro da palavra exatamente essa questão dos sacrifícios apontando para o único sacrifício de Jesus. Então, todo o Antigo Testamento aponta para essa obra de Cristo no Calvário. Avançando, o terceiro subtópico traz outro entendimento para a gente. O propósito do sacrifício de Jesus. Qual é o propósito do sacrifício de Cristo? O propósito do sacrifício de Cristo está interligado com a nossa salvação. Quando você olha para a lição, você vai perceber que somente através da morte de Cristo nós, então, somos livres de todo o pecado. Você vai perceber isso através da passagem bíblica de Mateus, capítulo 27, versículos 35 e 36, Efésios 5, 2, Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Então, dentro da palavra, você vai perceber que o propósito do sacrifício é, de uma vez por todas, nos trazer a libertação do pecado. Só que agora cabe a nós o reconhecimento desse sacrifício por intermédio da fé. E aqui entra o livre-arbítrio e entra exatamente essa confissão através da fé em Jesus. Nós éramos ovelhas perdidas e agora somos resgatados pela obra de Cristo.
A obra de Cristo agora estabelece a graça de Deus e, através desse sacrifício, nós temos e podemos desfrutar de uma nova vida com Jesus. Pega isso e deixa Deus te usar. O terceiro ponto da aula de hoje trata, então, sobre outro argumento importantíssimo. Ele se entregou completamente. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que a morte de Cristo é estabelecida pelo plano de Deus e a entrega de Jesus é uma entrega completa. A obra de Jesus, de uma vez por todas, nos libertou da maldição do inferno, do pecado, do aprisionamento, do cativeiro. E agora, por amor a nós, por amor a você, você agora é livre em Jesus. Isso é a obra do Calvário. E o primeiro subtópico deste terceiro ponto trata então sobre a morte no mundo antigo. Quando você analisa os sacrifícios que eram realizados, as mortes que eram realizadas no mundo antigo, você vai encontrar diversas barbáries. Mas Cristo ele escolhe a pior que existia, a condenação através do madeiro. Primeiro, no Antigo Testamento tinha essa visão que aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado como um maldito. Cristo, então, é pendurado no madeiro. Ele se torna a maldição no nosso lugar. Existiam mortes, por exemplo, através de decapitação. Essas de decapitação eram realizadas para quem eram cidadãos romanos naquele período do Novo Testamento. Existiam mortes por apedrejamento e existia a morte pelo Calvário, ou seja, através da crucificação. No mundo antigo, algumas pessoas eram penduradas até mesmo em árvores, o próprio Flávio José confirma isso, e eram crucificadas nas árvores. Mas, no período de Jesus, nós vamos encontrar agora que ele escolhe morrer através do Calvário, através da cruz, e se torna a maldição no nosso lugar, a pior pena de morte que existia, humilhante, para nos libertar então de toda a condenação do pecado. E aí nós vamos perceber que em Cristo agora nós temos vida e nova vida com Jesus. O último subtópico trata então, que é o segundo subtópico desse terceiro ponto, sobre o sacrifício voluntário. O sacrifício de Cristo foi voluntário, não foi por imposição de Deus, mas ele nos amou. Isso é voluntariedade. Ele agora decide, através do plano de Deus, nos amar. É aquilo que eu disse para você. Aquela profecia de Isaías, aquela visão de Isaías, a quem enviarei, se encaixa com a pessoa de Jesus quando ele responde: Eis-me aqui, Senhor. Ele se coloca à disposição para nos resgatar e nos salvar. Isso faz parte, então, do plano do Salvador. E nesse trimestre nós vamos estudar muito isso com você. Eu espero ter contribuído com você na primeira aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu ajudei você? Se eu contribuir contigo na aula de hoje, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, indica para mais alguém. Posta na tua rede social. Tira uma foto. Me marca nos stories do Instagram. Por gentileza, segue a gente no nosso Instagram também. O nosso endereço é @jandersonnascimento e também @facilitebd. Você pode acompanhar o nosso ministério pastoral e acompanhar aquilo que a gente realiza no dia a dia da igreja, como pastor auxiliar também, auxiliando o povo de Deus e o nosso pastor presidente. É claro, gente boa, que você precisa se lembrar que eu posto aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda quarta-feira, ao meio-dia, eu encontro marcado da classe dos juvenis. Então, toda quarta, com antecedência, a gente está por aqui ministrando uma aula para que você possa crescer e avançar em Jesus. Se você ainda não é cristão, está afastado de Cristo, chegou a hora de você aceitar a Jesus como teu Salvador. A obra de Cristo foi por você. Você pode aceitar a Jesus mediante a fé. De uma forma bem simples. Coloque aqui no comentário abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida. Visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e nós acreditamos que através do discipulado você vai crescer em Cristo. Eu quero também lembrar você, se você precisa de oração, coloque aí o teu pedido de oração. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família também. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomo como base para construir a aula de hoje, e você pode ter esses textos na construção desse trimestre. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em mãos, vale muito a pena, é da editora CPAD, você encontra no site da editora CPAD.
Quero indicar para vocês também a Teologia Sistemática do Eurico Bergs, tem da editora CPAD, um material muito legal, básico, que te traz uma visão muito boa a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Quero indicar também, esse aí da editora Vida Acadêmica, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, do Mayan Pirman, que traz uma perspectiva muito legal, também pentecostal. Vale muito a pena você ter esse material em mãos de forma básica, você que gosta de estudar a palavra. E quero indicar a Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material em mãos, você que gosta de estudar as escrituras com a gente. Eu te aguardo por aqui, na lição de número 2, tá? Na próxima lição, onde nós vamos estar estudando sobre o seguinte argumento: ele foi sacrificado por amor a nós. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.